noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor agora, vamos iniciar esse culto dizendo que o Senhor é o Rei da Glória e em breve Ele voltará. Nós já estamos vendo todos os sinais, mas o dia e a hora só Ele sabe. A nós cabe estarmos vigilantes com o nosso azeite preparado, em nome de Jesus. Vamos louvar. Queridos, muito bom estarmos compartilhando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, glorificando ao nome do Rei dos Reis, pois é maravilhoso louvar, adorar e expressar toda a nossa gratidão àquele que tem tomado conta de cada um de nós, aquele que é todo-poderoso, Senhor dos Senhores, esse maravilhoso Deus que nós estamos aguardando a sua volta, o seu retorno. Então é lindo, é maravilhoso, é muito bom poder adorar a Deus, é muito bom louvar a Deus. Então nós vamos também estar orando a Deus nesse momento, colocando nossas vidas no altar do Senhor e pedindo para que o Espírito Santo possa, desde já, ministrar os nossos corações. Que os nossos corações não sejam duros, não se encontrem insensíveis diante da palavra do Todo-Poderoso, mas que nossos corações possam ser corações moldáveis, corações quebrantáveis, corações que possam estar sensíveis e dispostos com a decisão, com um desejo ardente de poder receber, ouvir, guardar a palavra de Deus, pois essa palavra é importante para cada um de nós. Então vamos orar,
colocando nossas vidas no altar do Senhor e pedindo para que Deus possa, assim, abençoar a cada um de nós nesse momento. Obrigado, Paizinho, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua provisão, por tudo quanto Deus eterno, todo-poderoso, tem feito por cada um de nós. Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, nós louvamos, nós bendizemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está no governo de todas as coisas, naquele que está o sim e o não, naquele que é o princípio e o fim, e naquele, ó Pai, que estamos aguardando o retorno para buscar a sua noiva, para buscar os salvos, para buscar-nos e levar-nos para Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Pai, muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, pelos muitos livramentos e pelas respostas que o Senhor tem nos dado. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como família espiritual. Venha, Pai, a cada dia encher-nos o nosso coração da Tua presença para podermos andar fazendo a Tua vontade. Ó Pai, opera, Senhor Deus, em cada momento deste culto, em cada irmão, em cada irmã, em cada um que estará também ouvindo a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa ministrar a revelação, a verdade dos céus para cada um de nós, e louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesse momento alguns versículos da palavra de Deus que se encontram lá no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 19. Algumas lições preciosas que Jesus Cristo estava ali dando, não somente para os seus discípulos, mas para com as pessoas que estavam ali, para alguns líderes religiosos, verdades espirituais, não somente para esta época, mas para toda a nossa existência. Verdades e princípios nas quais nós precisamos estar com o nosso coração aberto para compreender e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, João capítulo 8, a partir do versículo 19, diz o seguinte texto bíblico. Dizia-lhe então: onde está teu pai? Jesus respondeu: não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesses, conhecerias também meu pai. Estas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus disse-lhes ainda: eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: por acaso irá ele matar-se? Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis vir? Ele, porém, lhes dizia: vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Dize-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Dizia-lhe então: quem és tu? Jesus lhes disse: o que eu vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas daquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam o que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como que me ensinou o Pai. Queridos, é interessante como nós, neste mundo, nós precisamos crer em muitos fatos para podermos sobreviver neste mundo. É necessário crer, porque se nós não crermos, nós não iremos conseguir sobreviver
nós não conseguiremos nos relacionar, nós não conseguiremos avançar ou progredir nesta vida. Vou dar um exemplo de como é importante crer. Por exemplo, todo aluno que vai para a escola, ele tem que crer no seu professor. Não importa qual é a disciplina que ele esteja sendo ministrada para ele, mas quando nós colocamos nossos filhos na escola, nós estamos pais crendo que os nossos filhos estarão recebendo orientação, a disciplina, o material que lhe fornecerá conhecimento a fim de que ele possa crescer na vida. Então, quando o aluno está na escola, ele tem que crer no professor, seja qual for a disciplina que está sendo dada ou ministrada a ele. Quando estamos doentes, passando por alguma coisa, tendo sintomas, algumas coisas no nosso corpo, nós procuramos o médico. E quando nós chegamos ao médico, mesmo depois de uma certa bateria de exames, ou se nós não fazemos exames, mas que o médico fala conosco, nós temos que crer no médico. E mais, ele ainda passa uma receita, e naquele receituário que ele passa para nós, que a gente vai na farmácia, a gente vai crer que aquele remédio que ele passou, que ele ministrou a nós, vai ser suficiente a fim de curar aquilo que nós estamos sentindo no nosso corpo, ou seja, vai amenizar ou vai tirar aqueles sintomas. Então nós temos que crer, quando nós chegamos lá nos médicos, seja ele na ordem pública, ou seja ele na ordem privada, não importa, mas nós temos que crer nos médicos, naquilo que ele está falando. Um outro exemplo, só para nós encerrarmos, como é necessário crer para as nossas atividades e para a nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos crer nas leis. As leis foram feitas, as leis foram constituídas a fim de organizarmos socialmente, a fim de organizar a nossa comunidade, a fim de normatizar o nosso comportamento, as nossas ações, de como nós iremos proceder. Então nós temos que crer nas leis. Existem leis ou códigos de leis para todas as coisas que nós fazemos na vida. Existem regras de condutas no trabalho, tanto para aquele que emprega como para aquele que está exercendo as suas funções trabalhistas. Existem leis de trânsito, existem muitos códigos que regem, então, assim, a nossa vida. Nós precisamos crer nas leis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa muito simples. Não crer em qualquer fato é fatal. Pode nos levar à morte, como também pode nos levar a vivermos perdidos, completamente destituídos de valores, de conquistas, de realizações, de projetos. Então, não crer pode sim e é extremamente fatal. Se você não crer, é fatal. O primeiro exemplo que eu usei, se você não crer no professor, se você não for para a escola, você pode se tornar ou ser um analfabeto. Você não vai aprender, não vai saber lidar e não vai poder progredir. E nem vai poder se tornar um bom profissional, em qualquer área que seja, que você possa aprender ou se desenvolver. Se você não crer no médico, aquela moléstia, aquela doença, aquilo que você estava sentindo, pode se agravar, pode se tornar uma coisa bem mais grave, que lhe pode levar a óbito, a morte. Então você tem que crer no médico, mesmo depois de todos os exames feitos, você tem que crer em tudo que ele está ministrando, falando e conversando com você. Se você não crer nas leis que regem a sociedade e que trazem uma normatização para mim e para você, se nós não crermos ou violarmos essas leis, nós iremos pagar multas ou podemos ir preso. Então, não crer é fatal. Assim, era isso que Jesus estava falando, não somente para os líderes religiosos, mas também para os seus discípulos e para cada um de nós. É necessário crer
a fim de poder viver. E o que Cristo está falando aqui não é somente para uma existência desse plano da terra, deste plano do mundo, do plano da existência terrena, da nossa própria carne. O que Jesus estava falando que é extremamente importante crer naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno, naquilo que é do alto, naquilo aonde está Deus, aonde está o Pai das luzes, aonde está o Pai de Cristo Jesus. Então é importante crer. Porque o que Cristo está falando aqui é o seguinte: se nós não crermos na sua palavra, se nós não crermos no que Cristo está falando aqui, já está decretado pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias escolhas, a condenação eterna, a morte eterna, porque você e eu somos pecadores. Veja a importância, o valor muito importante, é imprescindível aprender a crer. Assim como nós cremos nas coisas do dia a dia, é necessário crer naquilo que também é eterno, naquilo que há valor espiritual, naquilo que há valor na eternidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos aqui, ele fala o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador, morrereis em vossos pecados. O que Jesus está falando? Jesus está ensinando. Jesus está sendo bem claro na sua palavra. Jesus está orientando a todas as pessoas, de todo o tempo, de todas as épocas. E essa orientação de Jesus tem valor de uma importância incalculável, pois trata-se da sua própria vida, trata-se da sua própria existência, não só aqui na Terra, mas da eternidade. Então, qual é o assunto de Jesus? O assunto de Jesus é urgente? Muito. Muito urgente. E quando você olha para a palavra de Deus, quando você medita nessa palavra, quando você compreende esta palavra, você vai entender que esta palavra não cessa, não para de advertir, de alertar para mim e para você a respeito dessa urgência. E por que isso é muito urgente para a nossa vida, para o nosso interior, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual ou para a nossa eternidade? É por uma resposta muito simples. É porque nem eu e nem você sabemos qual é o dia da nossa morte. Nós não sabemos qual é o dia que nós iremos encontrar com Deus. Nem eu e nem você também sabemos qual é o dia que Ele voltará. Por isso que é urgente e precisamos dar valor hoje para esta palavra. Jesus falou o seguinte: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Jesus está falando, Jesus está advertindo, Jesus está alertando com relação à urgência desta verdade universal, desta verdade que está sobre todos nós como homens e como mulheres. A necessidade de crer, a necessidade de aceitar, a necessidade de compreender, de receber, de guardar, de viver, de obedecer, de andar conforme Jesus Cristo nos ensina e conforme Jesus Cristo nos fala. Por quê? Porque como homens, se nós não crermos, se nós não aceitarmos, nós estaremos decretando para nós mesmos a morte. Isso não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus Cristo, é a nossa decisão. Nós é que decidimos crer ou não. Nós é que decidimos aceitar ou não. Não importa. Eu creio em Deus, mas eu desconheço Jesus Cristo. Meu querido, tem gente por aí que acha que Jesus é somente ou foi realmente um grande profeta, ou foi um grande filantropo,
ajudou muitas pessoas necessitadas, fez muitas boas obras, ajudou os carentes. Meu querido, Jesus fala o seguinte: disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Meu querido, não tem como dar valor ao homem. Não há uma lógica, não tem como raciocinar de uma maneira lógica, olhando para a própria palavra de Deus, crendo nessa palavra. O homem que diz crer em Deus, mas que não conhece Jesus Cristo. É impossível isso. Não tem como isso. Não há lugar dentro desse princípio da palavra de Deus. Porque se conhecemos a Deus, temos que conhecer a Cristo. Se conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus. E aí conhecemos toda a vontade de Deus em Cristo e na sua palavra para a minha vida e para a sua vida. E por que isso é importante? Porque Jesus diz lá em João 10, capítulo 30, fala o seguinte: porque eu e o Pai somos um. Então, conhecendo Cristo, conhecendo a Deus, sabemos o que Ele deseja, quais são os seus propósitos, quais são os seus planos e os seus sonhos para as nossas vidas. E mais, em Marcos capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz, Deus falando a respeito de Jesus Cristo. Deus fala o seguinte: este é o meu Filho amado, Jesus Cristo, a Ele ouvi, prestai atenção, vivei e obedecei a tudo quanto Ele vos ensina e a tudo quanto Ele vos falar. Então, não aceitar, não crer, não receber esse ensinamento e tudo aquilo que Cristo está falando, todos os seus mandamentos, e simplesmente inventar uma desculpa. Eu desconheço a Jesus Cristo, mas eu creio em Deus, e isso é fatal. Entenda isso. Não, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, Deus é bom, Deus é amor, mas não aceita, não vive, não observa, não anda conforme os mandamentos de Jesus Cristo, é fatal para a sua vida espiritual, para a sua vida eterna, porque você não está crendo naquilo que Cristo nos ensina. Todo homem tem que fazer um esforço, todo homem tem que tomar uma decisão, todo homem tem que se concentrar a fim de conhecer, não só conhecer no sentido de apenas ler, mas de crer de fato, de ter fé de fato, acreditar de fato que Cristo é o nosso Salvador. Se esforce para conhecer Cristo. Em Lucas capítulo 19 é uma história interessantíssima de um homem que se esforçou para encontrar-se com Jesus. É a história de Zaqueu. Se você ler o texto bíblico, você vai perceber que Zaqueu, ele era publicano, coletor de impostos, ou seja, era um homem, uma pessoa que não era admirada pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, ele era rejeitado, e ele tinha um problema de estatura, ele era baixo, uma pessoa baixa, mediana de um homem judeu. E Jesus estava passando, e Zaqueu queria encontrar-se com Jesus. Ele teve que subir numa árvore, uma figueira brava, com vários espinhos, mas mesmo assim ele subiu, a fim de poder ver e encontrar-se com Jesus. Ele se esforçou, e quando Jesus olha para ele, fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convém poder estar na tua casa, poder falar da minha palavra, de poder falar do Evangelho, de poder falar do reino, de falar das coisas de Deus. E a partir daí, Zaqueu teve um encontro com Jesus e creu, e isto é de grande importância. Então, meu querido, não crer em Jesus é extremamente fatal. João 8, 24 diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador, morrereis em vossos pecados. Meu querido, não é somente saber que existe Jesus.
Cristo existe, mas nós precisamos crer que Ele é o Salvador dos homens, que Ele é o Salvador, nosso Salvador. E 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outra resposta. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, a religiosidade tenta atribuir, encontrar ou dar para o homem vários caminhos e várias soluções para tentar acalmar a alma do homem com relação à eternidade. Mas, na verdade, as religiões oferecem apenas desvios desta verdade. E continuamos na religiosidade pecadores. E por causa do pecado, morreremos e nos desviaremos dos caminhos dos céus. Meu querido, entenda isso. Deus, em Cristo, nos ama de uma maneira impressionante. Todos os homens e todas as mulheres são extremamente amados por Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E por isso Ele deseja que venhamos a conhecer a verdade. Por isso que Ele deseja que nós conhecemos a Cristo como Salvador e como Senhor de nossas vidas. Então, por favor, creia, aceite, receba, obedeça e viva com Jesus, pois isso lhe trará vida e vida eterna. E também nós não podemos ficar alheios, nós não podemos tampar os nossos olhos ou simplesmente ignorar os planos de Jesus, porque Jesus Cristo falou todas essas coisas. Versículo 28 diz: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Sabe o que Jesus está falando aqui? Vocês vão me sacrificar. Aí você pode perguntar, mas como é que eu sacrifiquei Jesus Cristo? Por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. Nós igualamos a Jesus, nós nivelamos a Jesus aos mais terríveis homens da sociedade, os piores, os malfeitores. Mas Ele lá na cruz, por amar a cada um de nós, tem nos atraído através do seu sacrifício. É o texto que está lá em João capítulo 3, versículo 14 a 19. Eu gostaria que você prestasse atenção nesses versículos e nesta palavra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Qual é o alvo? Qual é o projeto de Deus em Cristo Jesus? Porque Cristo morreu naquela cruz. Qual foi a intenção daquela morte? Qual foi a intenção daquele sacrifício? Porque Jesus, o Filho de Deus, teve que derramar o seu sangue naquela cruz. Qual é esse projeto divino? Para mim, para você, é para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o projeto divino. Mas também existe um outro caminho. Infelizmente, a moeda tem os dois lados. A própria Bíblia fala o seguinte: mas que todo aquele que não crê já está condenado. Qual desses dois grupos você faz parte, meu querido? Você faz parte daqueles que creem ou você faz parte daqueles que não creem? Qual é desses dois grupos que você faz parte? Meu querido, conhecer a Jesus implica em crer, obedecer, viver
e andar. E aí você vai conhecer o plano da salvação. E aí você vai viver a eternidade. A salvação está disponível a todo ser humano. Basta este mesmo ser humano crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Que assim essa palavra possa alcançar o seu coração em nome de Jesus. Que esta palavra possa realmente, através do poder do Espírito Santo, penetrar no seu conhecimento, trazendo luz, revelação, para que você possa crer e aceitá-lo como Salvador de sua vida. E se você está longe, afastado, é hora de voltar, porque Ele também está te chamando, porque essa palavra é mais do que urgente para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse momento, pelo ensino e pela instrução da Tua palavra. Que, ó Deus, a Tua palavra possa ser uma revelação, se tornar revelação neste momento para todos que estão ouvindo, para que possa ser de salvação, possa ser para salvação de vidas, possa alcançar corações, possam atrair corações para andar no Teu caminho, obedecer a Tua palavra, viver em santidade, viver diante do Teu altar, viver diante da cruz, viver diante de Cristo Jesus, seguindo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Portanto, ó Pai, ministra assim a Tua palavra e a Tua verdade aos nossos corações para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar louvando a Deus. Depois nós estaremos dando algumas considerações e alguns convites no final desse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, terminando esse culto, dizendo ao Senhor para Ele aquietar, para Ele sossegar a nossa alma, em nome de Jesus. As águas nunca levarão amor que você sente
Queridos, nós estamos encerrando esse momento, já louvamos, já oramos e falamos da palavra de Deus. Eu peço para que você possa compartilhar em nome de Jesus com o máximo de pessoas que faz parte do teu relacionamento, com teus amigos, familiares, para que também o reino de Deus possa edificar e alcançar muitas vidas para a glória e honra do nome do nosso Deus. A nossa intenção é povoar os céus, elevar as vidas nas mãos de Deus. Então, compartilhe o vídeo. Essa é a nossa intenção. Temos orado para que isso aconteça. Então, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você possa ter no seu relacionamento. E também lembrando e convidando para que no dia 2 de agosto nós reiniciaremos com os nossos cultos presenciais. Sim, teremos o uso de máscara, álcool em gel, com distanciamento social, com todas as regras que foram impostas a fim de que pudéssemos funcionar como igreja. Mas no dia 2 nós retornaremos os nossos cultos aqui na nossa igreja, dia 2 de agosto, pela manhã com a EBD, logo em seguida o nosso culto, e às 7 horas da noite o nosso culto da noite. E aí nós estaremos comemorando o aniversário da nossa igreja. Então nós estaremos juntos aqui, glorificando, adorando ao nome de Jesus, louvando o nome do Senhor Jesus e agradecendo a Deus por mais um ano de existência dessa família espiritual, da melhor família espiritual, melhor casa espiritual de adoração de louvor em Petrópolis, que é a Igreja Batista Memorial. No dia 2 de agosto, nós estaremos retornando assim às nossas atividades. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, que Deus possa abençoá-lo nessa semana, que seja resposta de orações, providências divinas, milagres de Deus, as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre você. E que possamos ver dia a dia a poderosa mão de Deus sobre cada um de nós. Então, louvado e glorificado seja sempre o nome do Senhor Jesus e que a paz de Deus, a extraordinária, gloriosa e maravilhosa paz de Deus possa reinar no seu coração. Que o grande e extraordinário amor de Deus em Cristo esteja presente sobre a sua vida como consolo, conforto e a ministração do seu Espírito Santo esteja presente, lhe confortando e lhe dirigindo em todas as coisas. Deus abençoe sua vida, toda a sua casa, a nossa igreja, todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Essa é a nossa oração.